Fala, Paulo, beleza? Eu fiz mais algumas modelagens aqui, tá? Eu coloquei um terreno só para ver como ficam os objetos em um terreno mais ou menos real, né? Pelo menos tem alguns morros, árvores, etc e tal, para não deixar só aquele plano branco enjoativo. Bom, de longe a gente pode ver as placas que a gente já conhece. Tem dois objetos ali que, bom, não sei se você percebeu que é uma lixeira e tem um poste de luz aqui. Se eu me aproximar, fica um pouco melhor. As placas continuam, bom, são as mesmas placas, né? O terreno em si, a textura ficou ruim, né? Aqui o chão, mas enfim, vamos tentar abstrair isso daí. Ó, deixa eu pegar uma pose. Ó, essa aqui foi a primeira lixeira. Ele está movimentando porque o terreno não está plano. Essa lixeira foi a primeira que eu fiz, depois eu descobri uma propriedade no Unity que eu consigo dar essa característica mais de plástico para ela aqui, tá vendo? Ó? Daí eu achei que essa aqui ficou melhor. Eu acho que está mais próximo do que nós temos hoje em Curitiba. Em relação às medidas, eu medi com a trena lá. Então as distâncias da haste, né? Esse suporte aqui está correta. A distância desse ponto até esse ponto também, a distância desse para esse também, né? Tem um frisozinho aqui, tá? Então assim, eu tirei o raio aqui de baixo, então assim, as medidas estão corretas, tá? Então veja que, ó, essa aqui foi uma imagem bacana, eu achei, primeira vez que eu faço isso aqui, ó. Ó, olha só essa lixeirinha. Ué, tá bem, achei que ficou bom assim, tá? Achei que ficou legal. Ali nós temos um poste, tá? Vou falar das medidas primeiro, tá? Como que eu tirei a medida? O raio, eu tenho duas hastes, tá? Uma mais fina e uma mais grossa aqui. O raio eu até consigo tirar mais aproximado, né? O raio dessa circunferência aqui, porque é cilíndrico. Eu tirei uma foto do lado do poste, minha esposa tirou, e depois, com a minha altura, eu fiz uma projeção do tamanho do poste, né? Então, quantos threads eram necessários para fazer o poste? É claro que eu tenho uma curvatura, eu acabei tendo que tomar algumas decisões para tentar achar isso aqui, né? Essa medida aqui eu não tirei real, tá? Então, só para dizer que é uma projeção, mas se você olhar perto do avatar, você vai ver que está bem próximo, sim. Mas eu não consigo tirar essas medidas de cima aqui. Bom, esse poste é esse poste aqui, né? Esse poste aqui, tem vários deles em frente ao TFPR. Ele está meio zoado, meio sujo aqui. Eu acabei optando em deixar uma textura mais branca, metálica. Eu vou me aproximar, aí você vai ver a textura metálica. Olha só, olha essa textura aqui, né? Acho que está bem. Tá um metálico branco com umas sujeirinhas, né? Ó, aqui acho que dá para ver sempre. Olha só. Ó, aqui deu para ver perfeito aqui, ó. Meio desgastado, né, e tal. Esse poste, ele possui ali aqui, ó, se você for ver nessa região, tem parafusos aqui também e aqui em cima também. Olhando daqui, nós temos essa lâmpada que tem uma capa por cima, eu tenho um objeto com uma capa por cima, né? Essa lâmpada aqui é mais arredondada. Posso me aproximar um pouco mais de cima aqui. Deixa eu tentar fazer isso aqui. Tá? Então, ó, aqui tá melhor de ver. Então, ó, tá mais plastificado aqui. Essas lâmpadas, depois, quando tiver à noite, eu tenho que mudar as cores dela, mas enfim, né? Não mudei ainda. Mas veja, né? É, passa a mensagem de poste, né? Se eu for ver de uma distância maior, consigo ver, ó, tem um poste, eu consigo ver que é um poste, os parafusos, ó, sei, pelo menos eu consigo ver que a lixeira, né? Tem as placas de trânsito lá e tal, beleza? Algumas considerações agora, tá, Paulo? Eu levei aí uns 2 dias e meio para fazer a lixeira e o poste, mas o seguinte, eu tive que medir as coisas, né? Tive que fazer as projeções. Esses objetos aqui, ó, que são curvados, né? Que não são retos, mais cilíndricos, é um pouco mais complicado de se fazer. Eu usei aqui
um, dois, três modificadores para fazer isso aqui. Esse é para dobrar esse poste aqui. Eu usei um outro modificador, tá? Então assim, eu estou fazendo esses objetos mais simples porque teoricamente a complexidade é menor e eu consigo ir testando alguns modificadores, né? Então, pelo menos já conheço um pouco mais. O que mais que tem? As lixeiras estão corretas, as medidas aqui, projeção, legal. Textura, textura, deixa eu falar de textura, que nós já vimos, né? O seguinte, vou falar sobre as imagens primeiro, tá, Paulo? Eu tenho um site chamado TinyPNG. Eu coloco as imagens final que eu estou usando, eu jogo para dentro desse site. Então, e ele reduz o tamanho da imagem. Então essa imagem de 2.4 mega foi para 334, né? Uma redução de 86%. E assim eu vou fazendo, né? Tenho várias imagens que são reduzidas o tamanho para que o projeto fique menor também, tá? Então, todas as minhas imagens eu passo por um site de compressão de imagens, tá? Não perco a qualidade, tenho observado, tá? Uma outra coisa, Paulo, que eu estou fazendo, que eu estou tendo muita dificuldade, é com a questão das imagens em relação ao seu tamanho. Essa textura, se você observar na sua forma, do seu lado vertical, você não consegue ver emendas de imagens aqui, tá vendo? Ó, tá uma textura, né, bem retinha aqui, na vertical. Então o que acontece? Eu preciso de um certo tamanho de imagem. Essa imagem aqui, elas são três imagens, tá? Você vai perceber que tem uma linha aqui, ó, cortando a emenda, né? Aí eu descobri no GIMP que eu posso usar uma ferramenta Clone Tool, tá? Então eu consigo meio que borrar essa linha que está aqui, ó. Então eu consigo meio que borrar, tá vendo? Ó? Claro que eu estou fazendo meio que de qualquer jeito, mas eu consigo meio que borrar, ó. Aí eu tenho que fazer um trabalho aqui, né? Ó, vamos observar isso aqui, ó. Aqui acho que manchou. Ó, olha só. Se você observar agora aqui, ó, já não tem mais aquela linha que é essa linha aqui. Eu consigo ver bem, tá? Essa diferença de linha aqui para essa, ó. Então eu estou tendo que achar uma imagem, aí o tamanho não bate, eu tenho que modificar a imagem, tá? Então, enfim, aí eu também levei um tempinho para descobrir. É fácil, mas acaba levando um tempo, tá? O que mais de curiosidade? O Unity, se você observar, o meu poste, ele é apenas um único objeto, tá? Então eu modelo, o que eu estou usando, né? Eu modelo vários objetos lá no Blender, né? E depois eu faço a união de todos. Eu faço uma cópia e depois eu faço a união, né? Porque depois que eu faço a união eu não consigo separar mais, né? E eu sempre mantenho a cópia dos objetos em separado. Mas para o Unity eu mando só um único objeto, tá? Então fica mais fácil para ele renderizar as coisas aqui. Beleza, Paulo? Acho que era isso. Bom, acho que era isso. É isso aí. Beleza, Paulo? Valeu, hein? Abraço. Tchau, tchau.